Olá meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichero de Silveira e este é o canal Resenha Forense. Se você gosta do canal, curta o vídeo, se inscreva, ajude a gente no Apoia-se. Você pode ajudar a Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês, o link está aqui embaixo. Você pode ajudar a Resenha Forense no Vaquinha também. Você pode ser membro, enfim, tem várias maneiras de ajudar o Resenha Forense a crescer. A mais fácil delas é curtindo o vídeo e se inscrevendo. Faça isso por favor, que vai ajudar bastante. Então vamos lá, sexto encontro, material aqui embaixo, como sempre em PDF. Link na descrição do vídeo. Organização da pauta. Vamos lá, item 1 do caderno. Introdução. O Tribunal do Júri, meus amigos, o Tribunal do Júri da Comarca tem uma pauta, uma agenda, uma organização no tempo, né? E o Código de Processo Penal trata da organização da pauta nos seus artigos 429 a 431, que hoje estudamos. Item 2 do caderno. Preferência na pauta de julgamento. O artigo 429 do Código de Processo Penal. O juiz-presidente do Tribunal do Júri tem certa discricionariedade para pautar e agendar as sessões de julgamento. No entanto, a fila, entre aspas, né, uma fila de julgamento, né, a fila de pauta, né, a fila de sessões, melhor dizendo, de como elas acontecerão no tempo, deverá observar alguns critérios. Não é tão simples assim. O artigo 429 do CPP traz algumas regras, excepcionadas somente diante da cláusula aberta do assim chamado motivo relevante. Pois bem, tirando o motivo relevante, e eu já vou dar um exemplo disso, a ordem de julgamento levará em conta a preferência, número 1, dos acusados presos, número 2, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, e número 3, no empate de condições, aqueles precedentemente pronunciados, né? Eu falei que ia dar um exemplo de motivo relevante, e eu peguei uma nota aqui do professor Renato Brasileiro de Lima, que escreveu o seguinte no manual dele. O melhor exemplo de motivo relevante que autoriza a antecipação da sessão de julgamento diz respeito a processo de acusado solto que pode ter preferência sobre outros processos em face da iminente extinção da punibilidade em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva, com o que concordo plenamente, certíssimo, tem que ser assim mesmo. Próximo parágrafo, né, ali no material. A melhor didática de estudo das preferências que eu mencionei há pouco está na construção de exemplo, né? Vou mostrar um exemplo aqui, uma hipótese, e aí a gente encaixa, né? Quem é julgado antes de quem. Imagine você que me assiste que o juiz-presidente do júri tem diante de si 4 processos conclusos com pronúncias que já precluíram, né? E aí a gente vai cumprir lá o artigo 422. Muito bem. Depois de observar, né, os artigos 422 e também 423 do CPP, que a gente já estudou nesse curso, tudo terá de ser pautado para a sessão de julgamento, não é? Tem que ir para julgamento. O processo número 1 do nosso exemplo envolve réu cautelarmente preso há 6 meses. O processo número 2 do exemplo abrange um réu cautelarmente preso há 3 meses. E os processos 3 e 4, nesses processos aí, os réus estão em liberdade. Só que o réu 3 foi pronunciado em janeiro de 2020, enquanto que o réu 4 foi pronunciado em maio de 2020. Não temos complicação nenhuma, né? O júri do réu 1 tem que acontecer antes de todos, porque ele está preso há mais tempo. O júri do réu 2 fica em segundo lugar, porque ele está preso há menos tempo que o réu 1. O júri do réu 3 fica em terceiro lugar, porque ele está solto e foi pronunciado antes do réu 4. E, finalmente, o júri do réu 4 fica em último lugar, porque além de estar solto, foi pronunciado depois do réu 3. É tão simples quanto parece, não há segredo nenhum. Item 3 da aula de hoje, a listagem da pauta no edifício do júri, parágrafos 1º e 2º do artigo 429 do CPP. Determina o parágrafo 1º do 429 do Código de Processo Penal que antes da data designada para o julgamento, ou melhor, para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri, lá no fórum, na entrada do fórum, a lista dos processos a serem julgados. Obviamente, leva-se em conta a obediência da ordem de preferências que a gente estudou no tópico anterior, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Quanto aos processos que tenham sido adiados anteriormente, o parágrafo 2º assegura que o juiz-presidente do Tribunal do Júri terá de reservar datas na mesma reunião periódica para sua inclusão. Item 4 do caderno da aula de hoje. Admissão de assistente da acusação em intimações gerais, artigos 430 e 431.
O assistente de acusação precisa ter muita atenção nessa fase. O processo já está em estágio avançado. Nós temos uma pronúncia preclusa, né? Então já percorremos toda a primeira fase. E agora o juiz presidente já está em vias de agendamento da sessão de julgamento, né? Já está bem maduro. A lei dá uma última chance, por assim dizer, ao assistente da acusação, asseverando que ele somente será admitido caso tenha requerido habilitação em até 5 dias antes da sessão na qual pretenda atuar. É o artigo 430 do Código de Processo Penal. Finalmente, notando que está tudo em ordem, o juiz-presidente do Tribunal do Júri deve determinar uma intimação geral, por assim dizer, para a sessão de julgamento, ou seja, ele tem que intimar as partes, acusação e defesa, o ofendido, se for possível, testemunhas e também peritos, caso tenha havido requerimento, quando também houver necessidade nesse sentido. Enfim, é uma intimação bastante ampla, né? Chama todo mundo e vamos resolver. Esta intimação geral segue as regras da intimação da pronúncia, que a gente estudou por ocasião da leitura do artigo 420 do Código de Processo Penal, segundo o qual a intimação da decisão de pronúncia será feita, primeiro, pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao MP, e segundo, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP, na forma do disposto do parágrafo 1º do 370 deste Código. Acrescento o parágrafo único, que o acusado solto que não for encontrado será intimado por edital. Note você que me assiste que a possibilidade de intimação por edital pressupõe que o acusado esteja solto, obviamente, né? Se o acusado estiver preso, é evidente que a sua intimação tem que ser pessoal, reputando-se nula eventual intimação da pronúncia por edital, independentemente da unidade da federação em que estiver recolhido, é o que diz Renato Brasileiro de Lima. Encerramos então esse breve sexto encontro. Eu volto na 7ª aula para falar do sorteio e também da convocação dos jurados. E aí você vê que a sessão de júri vai ganhando corpo, né? A coisa vai acontecendo mesmo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.